Olá pessoal, bom dia. Eu sou o pastor Baltazar Lopes Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana Central do Gama, aqui em Brasília. Estamos novamente aqui com vocês para falar sobre a família. E nós vamos falar hoje sobre uma fonte de conflito que é muito comum em vários lares, que tem a ver com a criação dos filhos. A palavra de Deus nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós vemos um grande conflito, uma tensão, principalmente entre jovens casais que estão começando a sua carreira, sobre como devem criar, como devem educar os seus filhos, e muitas vezes eles não se entendem a respeito desta matéria, gerando tensão, gerando brigas e, em alguns casos, até rompimento do casamento por conta de não saberem ou não se entenderem a respeito da criação dos seus pequenos, dos seus filhos. Então, alguns também acabam concordando na criação dos filhos, mas com conceitos oriundos da psicologia ou da última moda da TV ou das revistas. E isso também não tem ajudado na criação dos filhos, nos conceitos daquilo que a palavra de Deus nos diz que é o melhor para a criação dos nossos filhos. Então ainda há um agravante em alguns casamentos e alguns lares da intervenção, muitas vezes até bem intencionada, mas a intervenção de avós ou de outros de fora, trazendo mais conflito, trazendo mais agravamento a uma situação já delicada. Então, se você quer criar os seus filhos corretamente, o primeiro princípio que você tem que saber, que está nas Escrituras Sagradas, é que você não pode educá-lo de acordo com a vontade do seu filho, de acordo com as preferências dele, mas você deve educá-lo no caminho em que ele deve andar, e não no caminho que ele queira andar. Porque a palavra de Deus diz: ensine a criança, eduque a criança no caminho que ela deve andar. Então você tem que estar bem ciente, consciente do caminho que essa criança deve andar. E o caminho que ela deve andar está descrito na palavra de Deus, que certamente será uma fonte de segurança, de bênção. Quando ela já ainda for velha, ela se lembrará então desses conceitos que ela aprendeu. Então uma mãe não pode dizer se a sua pequena criança, o seu filho, tenro, será grande ou pequeno, casará com fulano ou ciclano. Ela não pode dizer essas coisas, e quando ele é pequeno, se ele exercerá esta ou aquela profissão, mas ela pode saber com certeza que aquela criança, aquele filho, tem um coração pecaminoso como os demais, e certamente que vai querer andar nos seus próprios caminhos. Então será sábio para você, como pai, como mãe, saber lidar com essa situação, levando esta criança, que já por natureza, que as Escrituras nos diz, é inclinada ao engano, é inclinada à mentira, levá-la então para um caminho que é o caminho de Deus, é o caminho da salvação. Então, lide de modo sábio com seus filhos. Não tenha medo de aplicar à vida dele os princípios da palavra de Deus, porque esses princípios contidos nas Escrituras Sagradas é que protegerá a vida do seu filho. Então o pai e a mãe devem se sentar e devem então, de acordo com a palavra de Deus, montar, vamos chamar assim, uma estratégia de criação que leve em conta os princípios da palavra de Deus para a vida daquela criança. E certamente aquilo que é fonte de conflito em muitos lares será uma fonte de alegria na vida de um casal que ama Jesus e que tem a palavra de Deus como princípio máximo na sua vida. Que Deus os abençoe e o seu lar seja uma fonte de bênção para você e para seus filhos, em nome do Senhor.
nós queremos convidá-lo para que assista a esse e outros vídeos que estão no site da Igreja Presbiteriana Central do Gama. O site é ipcg.org.br. Nós também estamos no canal do YouTube para que você assista este e outros vídeos. Queremos também convidá-lo a estar conosco. Nosso endereço é aqui no Gama, setor central, setor de igrejas. O horário dos nossos cultos é às 9 da manhã, no domingo, e às 7 da noite. Então esperamos uma visita sua. Deus os abençoe e tenha um ótimo dia.